Paz do Senhor, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus invada seus corações. Hoje eu estou aqui, já estamos iniciando o trabalho em Santa Catarina, passando o estado de Santa Catarina. Hoje estou na cidade de Araranguá, fazendo o evangelismo de rua, no local mais movimentado da cidade, aqui na Avenida Getúlio Vargas, que fica em frente à Rua Coberta, numa rótula com muito fluxo de movimento, tanto de carros quanto de pessoas. E aqui está sendo uma bênção esse trabalho. Muito receptivas pessoas muito amáveis, o povo passa por aqui, as pessoas passam aqui, buzinam, cumprimentam, irmãos chegando aqui para agradecer por esse trabalho. E vamos esperar que esse trabalho possa impactar muitas vidas aqui, despertar a igreja local para que possa desenvolver um trabalho constante de evangelismo nas ruas, porque a gente percebe que as pessoas elas ficam impactadas. Começou a chuva e infelizmente não vai dar para ficar aqui na rótula, vou ter que ir lá para a parte da Rua Coberta lá, se proteger da chuva, mas com certeza, apesar da chuva, esse trabalho vai ser uma bênção aqui nessa cidade, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, começou a chuva, chovendo aqui na cidade de Araranguá, mas as placas estão lá posicionadas, graças a Deus não tem vento e possam arrancar as placas do lugar. Tem movimento de pessoas, porque aqui eu estou na Rua Coberta, na parte da Rua Coberta, ó. Então aqui eu consigo evangelizar. Aqui não chove, tem áreas cobertas aqui nesse calçadão aqui, então é possível continuar trabalhando aqui mesmo que esteja chovendo. E com as placas posicionadas, elas estão dando aquele testemunho silencioso que leva as pessoas a ser confrontadas, leva as pessoas a olhar para a sua vida, para a sua realidade, para o que ela acredita a respeito da volta de Jesus, para o que ela está vendo através da mídia, da televisão, até onde ela sabe a respeito do cumprimento das profecias. Mas de qualquer forma, é só essa mensagem sendo pregada, ela já está confrontando pessoas. Então, espero que possa mover a igreja aqui, local da cidade de Araranguá, para que esse trabalho possa ser um trabalho constante, que esteja confrontando as pessoas com a proclamação da volta de Jesus, porque são sementes que estão sendo lançadas. E Jesus, ele nos deixou claro que nós precisamos lançar as sementes. Umas cairão entre os espinhos, outras cairão em solo rochoso, mas com certeza algumas cairão em solo bom. E nós, olhando para as pessoas, não podemos identificar, mas o Deus que examina todo o coração, Ele sabe aonde está o bom solo, e certamente a semente que cair no bom solo, ela vai germinar. Isso com certeza, muitas vezes nós seguimos a nossa obra, vamos adiante, e não fizemos nem ideia que a semente que aqui foi lançada, ela está dando muitos e muitos frutos. E assim é a obra do evangelismo. Nós somos o semeador, não podemos parar de semear. O apóstolo Paulo disse: prega a palavra, ocupa-te nisso, a tempo e fora de tempo. Então, ao passo que nós estamos vendo chegar o grande dia do Senhor, é que nós precisamos intensificar nosso trabalho, vidas precisam ser salvas. Quando nós olhamos para pessoas como aquela, nós não sabemos o que se passa na sua vida, na sua casa, na sua família, entre seus filhos, como está o seu coração, qual a necessidade que essas pessoas têm. Mas quando elas são confrontadas com a palavra de Deus, quando elas são confrontadas a respeito da presença de Jesus, da volta de Jesus, do que Ele pode fazer e transformar a vida delas. Muitas vezes a mesma pessoa, ela passa por circunstâncias que no momento, em determinado dia, ela não é receptiva à palavra, mas daqui um pouco a sua vida muda, a circunstância que ela está vivendo é outra, o dia é outro, e aquele dia ela aceita a palavra de Deus, e aquela palavra ela pode achar uma brecha, penetrar no coração e ali fazer morada. E é esse é o nosso trabalho, é nisso que nós temos que pensar. Nós precisamos focar não nas coisas visíveis, porque muitas vezes nós vamos fazer esse trabalho de pregação do Evangelho, esse trabalho de rua, e nós não vamos ver os frutos, mas nós temos que crer que o que acontece
o nosso trabalho ele acontece de forma invisível, porque ele começa primeiro no coração das pessoas. Algumas pessoas, elas manifestam o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. Outras é apenas uma semente que começa a ser germinada. Então nós precisamos crer que nós só precisamos cumprir a nossa comissão. Porque qual é a nossa recompensa em fazer esse trabalho? A nossa recompensa é a paz que excede todo o pensamento, que é essa que o Espírito Santo ela nos dá. O Senhor Jesus, ele nos preenche da paz, da alegria, da felicidade que nós precisamos, da força, da coragem, da ousadia que nós precisamos para cumprir com essa comissão. Mas para isso nós precisamos estar com a mão no arado, para que nós possamos sentir a alegria, o privilégio do que é poder levar o Evangelho de Cristo, o que é poder falar do nome do Senhor Jesus, aonde com certeza, embora nossos olhos não vejam, mas vidas serão impactadas, corações eles serão lançados sementes que talvez hoje, amanhã nós não estejamos vendo germinar, mas lá na frente talvez Deus nos mostre que o nosso trabalho, todo o trabalho do seu servo nunca é em vão. E assim nós podemos olhar para toda a Bíblia como um todo, e nós vamos ver que muitos dos profetas, muitos dos apóstolos, eles não conseguiram ver o resultado do seu trabalho, a proporção que o trabalho teve. Mas nós sabemos que todo o trabalho do servo de Deus, ele nunca é em vão. Porque o Espírito Santo é que está dando aí, convencimento no coração das pessoas. As pessoas, elas estão passando, elas estão ouvindo a mensagem que eu estou falando. Elas estão aqui ao meu redor ouvindo o que eu estou falando. E essa mensagem, ela está penetrando no coração das pessoas. Elas estão olhando para essas placas, elas estão recebendo uma mensagem. E essa mensagem, ela penetra nos seus corações. E muitas vezes, tudo que uma pessoa precisa naquele dia é ouvir que Jesus Cristo está vivo, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele é aquele que pode transformar vidas e mudar histórias, que é aquele que, para Ele, não há diagnósticos médicos, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. E muitas vezes uma pessoa está passando por um problema de uma enfermidade na família que não tem mais saída. E quando ela ouve essa mensagem, ela crê. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele jamais será decepcionado. Outras pessoas talvez estejam passando e vendo seus filhos, suas filhas, perdidos no mundo, perdidos para as drogas, onde não encontram mais saída. Mas quando eles entendem que Jesus Cristo, Ele cura, transforma e liberta, que Ele restaura os homens e que Ele veio justamente para os perdidos, para que eles possam entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esse pai, essa mãe, quando crê, ele dobrará o seu coração, quebrantará o seu coração, dobrará os seus joelhos na presença do Senhor, e o Senhor vai honrá-lo, tocando na vida, na casa e na família dessas pessoas. Então é essa a mensagem que nós precisamos transmitir. O nosso trabalho é simplesmente transmitir a verdade a respeito de Cristo. Mas essa verdade, primeiro, ela precisa estar em nossos corações. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus Cristo cura, transforma e liberta. Que Jesus Cristo é o médico dos médicos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Que Ele está vivo com todo o poder e com toda a autoridade. E que Jesus Cristo, sim, Ele está transformando vidas de uma extremidade a outra da terra, para que todo que nele crê jamais seja decepcionado. Aquele que crê em Jesus será salvo. Queridos irmãos, que esse vídeo possa mover pessoas, possa mover igrejas a fazer esse trabalho abençoado. Porque todo aquele que se colocar à disposição de vir para as ruas, de fazer um trabalho constante de evangelismo como esse, ele vai sentir a paz que excede todo pensamento, ele vai sentir a presença do Espírito Santo, ele vai sentir o amor de Cristo invadindo o seu coração. Nós, quando estamos pregando, na verdade nós somos mais abençoados ainda, nós somos acariciados pelo Espírito Santo. Nós achamos que nós estamos fazendo o bem para os outros, na verdade nós estamos edificando a nós mesmos, nós estamos recebendo mais do que estamos dando. Então, provem e vejam como Deus é bom, e Ele é bom o tempo todo. Ele é no tempo
em que nós proferimos o seu evangelho, que nós falamos da sua mensagem, mas ao mesmo tempo nós estamos sendo abastecidos do poder que vem do alto, nós estamos sendo abastecidos do poder de Deus. Então, em nome de Jesus, que essa mensagem possa mover o seu coração, possa tocar a sua vida, possa entrar na sua casa, na sua família, abençoar a cada membro da sua família, possa entrar na sua igreja e provocar um mover na sua igreja, para que a sua igreja seja despertada para um novo tempo, um tempo de evangelismo, um tempo de pregação do evangelho, para que vidas e vidas sejam impactadas, para que vidas sejam salvas, para que mais pessoas venham crer no Senhor Jesus e tenham suas vidas mudadas, tenham suas vidas transformadas, porque o nosso objetivo é esse. O Senhor Jesus disse: vão e preguem o evangelho a todas as criaturas, ensinando-as a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e saibam que eu estarei junto com vocês até o final da terminação do sistema de coisas. E não há privilégio maior do que pregar esse evangelho e falar a respeito da verdade que transformou a minha vida e que com certeza ela transformará a vida de todo que nele crê. Irmãos, não há alegria maior do que poder falar de Jesus. Falar de Jesus é uma alegria que invade o seu coração, porque não há outra verdade maior do que Cristo vive. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, está cheio de poder e com grande glória, e Ele está transformando vidas e mudando histórias, até que Ele venha, este evangelho será pregado, e muitas vidas tenham a oportunidade de se render na presença do Senhor Jesus, e deixar de ser machucada pela realidade que o mundo está oferecendo para as pessoas, que ela é uma realidade enganosa, é ilusão, é uma vida de ilusão, são tudo coisas perecíveis, que hoje existem e amanhã não existem mais. Mas aquele que crê em Jesus, esse não viverá apenas por 70, 80 ou 100 anos, ele viverá para a eternidade, porque essa é a verdadeira vida. A verdadeira vida está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A verdadeira vida não é essa que nós estamos vivendo, ela é apenas uma vida passageira, que podemos cair ali na esquina e ela terá acabado. Jesus já terá voltado para nós e acordaremos diante do trono de Cristo. E o que vamos dizer para Ele? Senhor, eu tive tantas oportunidades e não te aceitei. Senhor, eu tive tantas oportunidades e te rejeitei. E a porta da graça terá se fechado para nós. O tempo de aceitarmos Jesus e andar com Ele é agora. Queridos irmãos, proclamem esse evangelho. Falem de Jesus Cristo, da sua volta, para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas que vocês amam, enquanto há tempo. Quando a porta da graça se fechar, o tempo que a humanidade recebeu como graça, como misericórdia, terá se encerrado. E à medida que esse tempo se encerrar, então não haverá mais o que fazer, porque só passará um filme diante de nós mostrando todas as oportunidades que tivemos e todas as vezes que rejeitamos o Filho de Deus, que entregou a sua vida e derramou o seu sangue para que nós, por meio dele, tivéssemos vida, e vida em plena medida. Quando eu falo em vida em plena medida, é porque o Senhor restaura a nossa vida já agora, e no futuro Ele nos dá aquilo que tanto almejamos, que é a tão sonhada vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por toda a eternidade. Irmãos, encontrei um outro lugar aqui, maravilhoso, praça central da cidade de Araranguá, onde me dá muita oportunidade aqui de trabalhar, conversar com as pessoas sentadas na praça, que tem um tempinho disponível.
mostrar para vocês. Eu tava lá do outro lado e aí eu atravessei para esse lado aqui, porque eu vim até aqui e encontrei essa praça aqui. Então, um ambiente ótimo, um lugar ótimo aqui para trabalhar, onde me gera mais oportunidade de conversar com as pessoas. Então eu estava lá no outro lado, lá. Estava lá no final dessa parte de área coberta aqui do calçadão. Estava lá no final do calçadão e atravessei e vim para esse lado. Olha só como o pessoal aqui, ele passa, eles interagem, né? Então os irmãos estão passando aqui, cumprimentar, felizes de ver esse trabalho de evangelismo. Fala, meus irmãos, estou chegando aqui na cidade de Criciúma, uma cidade próspera, cidade desenvolvida, uma cidade aqui muito limpa, organizada, uma cidade bonita, uma cidade aqui que tem um grande desenvolvimento aqui, uma cidade muito bacana mesmo. E vou fazer um trabalho de evangelismo aqui, procurar o local mais movimentado da cidade para fazer um trabalho de evangelismo. Por que vai ser um trabalho mais rápido aqui? Porque tem igrejas aqui grandes, igrejas maravilhosas, igrejas assim que é um espetáculo realmente em termos de estrutura, quantidade de membros. Tem igrejas aqui, para vocês terem uma ideia, aqui que faz congresso aqui, movimenta aqui 10, 15, 20 mil pessoas. Porém, o que acontece? As igrejas, elas estão se tornando cada dia mais difícil o acesso. Estão se tornando cada vez mais inacessível. Hoje em dia, para te falar com essas igrejas, quanto maior a igreja é praticamente que nem fazer uma prova do Enem. Porque tu nem fala mais, não existe mais calor humano. Tu fala com inteligência artificial, tu tem que ir clicando aqui e ali, sabe? Então, na verdade, tu nem sabe se a mensagem que tu tem, o trabalho que tu pretende desenvolver chega até as pessoas responsáveis por isso. Mas enfim, aqui também não tem trabalho evangelístico, tá? Eu conversei com pessoas, embora tenha igrejas gigantes, o trabalho evangelístico que acontece, ele é esporádico, é eventos, é congressos, é algo assim esporádico que fazem. Então não tem aquela coisa constante, um trabalho de evangelismo constante. E quanto maior a igreja, maior a responsabilidade. De que forma que maior a igreja, maior a responsabilidade? Você imagina um exército, né? Você imagina que tu tem um pelotão de 50 pessoas. O que você consegue fazer com um pelotão de 50 pessoas? Agora tu imagina um pelotão de 200, de 300, de 500 pessoas. Automaticamente o teu avanço no campo, ele precisa ser maior. E essas igrejas aqui, por que eu quis vir aqui em Criciúma? Porque a necessidade que essas igrejas, elas acordem. Está na hora da igreja acordar. Não estou falando só especificamente de Criciúma, mas vou falar em todos os lugares onde eu for. Sei que as igrejas, cada vez mais, quanto mais eu falar sobre evangelismo, sobre o despertar da igreja, sobre a igreja acordar, mais elas vão fechar as portas. Mas não tem problema, porque à medida em que elas fecham uma porta, o próprio Senhor Jesus está abrindo uma outra para mim. E Ele vai me manter, me sustentar, me manter por onde quer que eu vá. Isso eu tenho certeza. Porque o meu objetivo não é criticar a igreja alguma. É simplesmente acordar a igreja de Cristo para que ela possa usar as ferramentas que tem em prol da comissão que Jesus nos deu, que é ir pregar o evangelho a todas as criaturas. Hoje em dia existem muitas igrejas que elas estão mais focadas em vender curso, no status dos seus líderes, dos seus pastores, que elas estão praticamente quase vendendo o testemunho que elas construíram lá quando elas não eram nada, quando elas recém foram chamadas, quando elas foram tiradas da lama por Jesus Cristo. Mas muitas delas já esqueceram disso. Eu não estou falando especificamente só da questão de Criciúma, como eu estou falando num contexto geral. Porque tem muitos líderes religiosos famosos que eles esqueceram de onde Jesus tirou eles.
Então está na hora de despertar, está na hora do acordar. É a hora de acordar e lembrar de onde Jesus tirou e qual que foi o objetivo. Que hoje em dia muitos estão focados, o que não é errado, vender curso, fazer curso, transmitir, passar adiante esse conhecimento, porque todo cristão ele precisa crescer na graça e no conhecimento, mas não pode esquecer dos perdidos, não pode esquecer das pessoas em situação de vulnerabilidade, não pode esquecer de ir pregar o evangelho a toda criatura, não simplesmente ficar pescando em aquário e ficar pegando membros de outras igrejas que não tem estrutura, que não tem uma teologia, só para vender curso. Então, ou está desenvolvendo status, prestígio próprio para ganhar fortunas na pregação como um grande pregador. Não é errado o pregador que ele recebe, não tenho nada a ver, não tenho nada contra. Porém, o que acontece, o meu apelo é para que não esqueça do princípio, não esqueça da comissão, não esqueça que nós precisamos, embora seja um pregador famosíssimo, mas então use esta fama, use o que Deus te deu em prol do Evangelho de Cristo, para promover evangelismo, para mover evangelizadores, para incentivar o evangelismo. Então aqui nessa cidade aqui que eu tô, tem igrejas assim enorme aqui. Eu vou dizer assim, quais as igrejas que tem recebido? As pequenas igrejas, tá? E isso não quer dizer que ali, que igrejas pequenas muitas vezes elas estão cheias da unção de Deus, porque elas estão ali de pleno coração. Então não importa o número de pessoas, nem o tamanho da igreja, e nem a estrutura da igreja, porque a igreja somos nós. Então é o nosso coração pleno, é a nossa fé, a nossa devoção que vai fazer o culto. Mas é uma pena a gente ver que igrejas grandes estão se distanciando da comissão, por meio tão focado em mídia, ou pregação por meio de mídia, e se limita aquilo ali, a grandes eventos, somente fazer eventos, mas na porta das suas igrejas esquecem de pregar para aquele que está morando em situação de rua, que está deitado ali na porta da sua igreja. Então aí entra para dentro, na hora do culto vai lá e prega a parábola do bom samaritano. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa isso. Então o que Jesus dirá, o que Jesus estaria dizendo, será que seria só para os fariseus que ele chamaria de hipócrita? Então tudo é uma questão de nós acordar, é tempo de despertar como igreja, é tempo de avivar a igreja, é tempo de voltar ao princípio e lembrar que Jesus Cristo, Ele quer que nós pregue, que nós evangelize, que nós leve o evangelho a toda criatura. Então quanto maior a igreja, maior a responsabilidade de manter grupos de evangelismo, de trabalhar com o evangelismo, de trabalhar na obra social, porque muitos têm trabalhado na obra social só para fazer mídia. A grande verdade é essa. Então é tempo de voltar a ensinar a igreja a ter amor ao perdido, a desenvolver o amor de Cristo, para que nós possamos ir lá e de todo o coração desejar mostrar o caminho para as ovelhas perdidas da casa de Deus. Porque o sangue derramado de Jesus, ele é o mesmo preço. Ele foi o mesmo sangue derramado lá pelo milionário, quanto pelo morador de rua, pelo mendigo. Então, a igreja é ela que precisa, além da política pública, primeiro precisa da igreja lá. A igreja, porque o que acontece? A política pública vai dar uma condição, vai levar para um albergue, vai levar para algum lugar, mas a igreja precisa levar ela para o céu. A igreja precisa restaurar a vida dela. Então esse é o apelo que eu faço às igrejas. Não é crítica, é despertar, é avivar a igreja, é voltar para o princípio, é voltar para a nossa comissão como igreja, independente da sua placa. Olha aí, ó, uma igreja, em breve Jesus voltará. Vamos ver que igreja é essa aí depois. Não é igreja, é um empresário que está pregando mais que uma igreja, né?
Então eu vou achar aqui um lugar para caçar uma comida aqui, comer alguma coisa. E depois eu vou achar o lugar aqui, vou descobrir onde que é o ponto de maior movimento para fazer uma pregação local aqui. E para constatar que, embora aqui ninguém, nenhuma igreja tenha marcas do evangelho para testemunhar para o Brasil afora, aí para os lugares onde a gente vai, talvez esse canal não seja de interesse nenhum para eles, não vai trazer benefício nenhum, então por isso eles também não querem. Foi feita tentativa com muitas e muitas igrejas aqui para dar um testemunho, para falar sobre o evangelismo local, sobre o que a igreja está fazendo, para dar um testemunho que pudesse edificar pessoas, mas nenhum respondeu. E receberam as mensagens, mas não tiveram interesse nenhum em dar o seu testemunho. E eu sei que tem pessoas aqui dentro, tem pastores famosos aqui, tem pessoas aqui com um testemunho grandioso, mas talvez eles mesmos já esqueceram do seu próprio testemunho. Por isso que eles não têm mais nada para compartilhar com o resto do Brasil, com lugares pobres, com igrejas pequenas, com pessoas que precisam se firmar, que precisam ser edificadas por um testemunho. Então, o que me entristece muito é saber que o que acontece com tantas igrejas aqui, elas não têm marcas de evangelho para compartilhar, para edificar o corpo de Cristo pelo Brasil afora. Não tem um testemunho, não tem nada para falar sobre o evangelismo ou métodos de evangelismo que eles estão utilizando, porque nós estamos falando aqui com base no que eu converso com as pessoas na rua, que são evangelismo esporádicos, não há nada constante. Para falar a verdade para vocês, irmãos, desde o Chuí até agora, o que é vergonhoso dizer que constância mesmo só tenho visto na Testemunha de Jeová. É vergonhoso dizer que uma seita cumpre o ID, que nós, que somos os críticos, não cumprimos. Então é bom acordar. Tá na hora de acordar. Esse aqui é o Parque das Nações em Criciúma. Então, basicamente aqui, pelas informações que eu disse, um local aqui de bastante movimento, mas hoje o fluxo aqui tá deserto, praticamente o parque aqui. De um jeito escuro, o sol tá muito forte também, poucas pessoas andando pelas ruas, né? Então é o trânsito forte de carro aqui na região em volta. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, é um parque muito lindo. Aqui tem todo tipo de esporte, tem brinquedo para as crianças, tem arborização, quadras de vôlei, quadras de basquete, quadras de tênis, um parque muito grande, assim, com bastante áreas de esporte. Ele dá a volta lá em cima, dá a volta lá, passa lá na frente do Avan, do shopping. Ele é um parque gigante, realmente. Isso aqui nos finais de semana é um lugar assim ideal para evangelismo, um lugar ideal para desenvolver um trabalho aqui bacana de evangelismo nessa região. Hoje, infelizmente, ele está deserto aí, não vai ter muito que eu consiga trabalhar aí nessa região, mas eu vou fazer um trabalho. Acredito que lá nas áreas de mais movimento, lá na parte perto da rodovia, lá, pelo menos para a gente conseguir dar um testemunho aí, nem que seja por meio da divulgação através das placas, mas que a gente esteja confrontando as pessoas, levar elas a pensar a respeito da volta do Senhor Jesus. Ali o parque está deserto, tem poucos locais com fluxo de pessoas, mas aqui o fluxo do trânsito aqui ele é intenso, é um fluxo gigante. Só que eu estou meio limitado, porque essas são as desvantagens de trabalhar sozinho no evangelismo aí, porque eu estou tendo que segurar as placas aqui, firmando uma com a perna aqui, por causa do vento, né? O vento está muito forte, mas a gente não podemos golpear o vento, nosso trabalho não pode ser em vão. Então o tempo que eu ficar aqui, embora o sol esteja forte, mas aqui
Vamos fazer uma análise aqui. Eu acredito aqui que no mínimo 200 carros por minuto deve estar passando aqui. Então vocês imaginem, se eu ficar aqui 1 hora, o público que eu vou conseguir atingir, transmitir a mensagem de que Jesus está voltando. E imagine se 10% dessa mensagem tocar o coração de alguma dessas pessoas, já vai ter valido todo o trabalho aqui nessa cidade. Então o importante é nós fazer a nossa parte, porque lá dentro do carro, quem sonda os corações é o nosso Deus, é o nosso Senhor que sonda os corações. E quem convence é o Espírito Santo. Nós só precisamos estar com a mão no arado. Nós estando com a mão no arado, estando trabalhando, aí o Senhor vai sondar o coração e o Espírito Santo é que vai dar o convencimento. Por isso que esse trabalho ele precisa ser um trabalho permanente, porque nós precisamos estar confrontando as pessoas diariamente com a mensagem do Evangelho, com as verdades do Evangelho, porque o mundo está confrontando elas diariamente com ofertas para levá-las para a destruição, e nós precisamos confrontá-las com a mensagem da salvação, com a mensagem que pode curar, transformar e libertar a vida delas agora, mas que pode, acima de tudo, conduzi-las à vida eterna. Eu vou tentar soltar um pouquinho aqui para vocês verem como que as placas ficaram posicionadas aqui. Então aqui a forma que as placas estão posicionadas aqui, ó. Quem vem de lá consegue ver, e quem está lá do outro lado já consegue ver, ó. Depois o que eu faço? Eu troco a posição, né? Como eu não consigo deixar as placas muito tempo sozinha, por causa do vento, dá uma parada no vento, daqui um pouco começa de novo. Então o que eu faço? Eu vou trocar de lado. Aí eu vou lá para o outro lado, ou vou lá para o meio lá, ó, que eu consigo pegar os outros sentidos do semáforo ali. Olha só que benção, que trabalho abençoado, que coisa linda, ó. E interessante que muitas vezes a gente não está vendo o trabalho que a gente está realizando, mas nós não precisamos ver, porque o Espírito Santo ele age no secreto, ele toca o coração e nós realmente não vamos ver. Talvez um dia a gente vai saber que eles deram frutos, né? Mas o nosso trabalho é esse, é saber e ter a nossa consciência tranquila. E aí nós somos invadidos pela paz de Deus, que nós estamos lançando as sementes. E vamos orar para que elas possam dar frutos cada dia mais e mais.